Olá, seja muito bem-vindo ao canal Verdade em Cristo. Estamos aqui hoje para gravar uma aula sobre um tema muito importante, um tema bem acalorado, e eu estou aqui muito respeitosamente, com muito respeito a todas as matrizes religiosas. Estou aqui para falar sobre o que a Bíblia diz sobre este tema idolatria. E, para tanto, eu vou estar utilizando uma Bíblia católica. Eu vou estar utilizando a Bíblia católica. Eu sou cristão evangélico, tá? Meu nome é Laio. Aí eu estou me colocando aí como professor e eu gosto muito de estudar sobre as Sagradas Escrituras. Eu tenho aqui uma Bíblia católica. Minha mãe falou que ia jogar fora, mas eu não deixei, porque eu gosto de estudar, eu gosto de analisar. Eu tenho também minha Bíblia, minha velhinha aqui, evangélica. E nós temos algumas diferenças entre as Bíblias católica e evangélica. Mas para ministrar esse assunto, eu trouxe a Bíblia católica. Então você vai ver durante todos os slides que eu vou estar utilizando a Bíblia católica em todas as passagens. Todas as passagens. Então eu gostaria que você aproveitasse. Compartilha, dá um like aí, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para você receber. Nosso canal está melhorando a cada dia, nós estamos crescendo. Nosso intuito é pregar a verdade, levar a verdade para você, para que você compreenda melhor, né, o que Deus ele quis falar através de sua palavra. Porque Deus ele utilizou a Bíblia Sagrada para falar para nós. Seja católico, seja evangélico, seja qualquer matriz religiosa, todo mundo utiliza a Bíblia Sagrada. Então nós vamos hoje utilizar a Bíblia Católica para falar do tema idolatria e nós vamos chegar ao final e você vai tirar a sua conclusão, não eu. Você que vai tirar a sua conclusão. Então vamos. Como eu disse, né? Esta aí é uma obra muito respeitosa, não extremista. O intuito é levá-lo ou levá-la a pensar sobre o tema, que é de suma importância para a sua vida espiritual. Então nós respeitamos você. Se você chegou até esse vídeo, vá até o final que vai ser bênção na sua vida, você vai aprender muito, tenho certeza. Então aí meu nome é Laio Gleison, né? Ah não, esse aqui eu já passei, vamos para lá. Então vamos lá, a primeira pergunta que fica, né? Por que os verdadeiros cristãos evangélicos não adoram ou veneram imagens de escultura? Coloquei verdadeiros cristãos evangélicos porque tá surgindo uma safra de cristãos aí que se dizem evangélicos, mas de evangélico não tem nada, né? E na verdade está enganando a si mesmo, mas eu não estou aqui para entrar nesse mérito. Mas por que os verdadeiros cristãos evangélicos não adoram ou veneram imagens? Porque quando você vai perguntar alguma questão aí sobre, você vai perguntar sobre para um padre, né? Sobre as imagens, ele vai falar que você não adora a imagem, você venera a imagem. Então vamos ver o que significa esse venerar, então. Venerar significa render culto a, cultuar, adorar. Deuses pagãos. Dedicar reverente respeito e deferência a alguma coisa, né? Ter grande consideração por ou reverenciar. Poderíamos citar algumas imagens, algumas coisas, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Nós vamos apenas trabalhar sobre a Bíblia Sagrada. Para melhor elucidação, como eu disse, né, nós vamos utilizar uma Bíblia católica. Nós vamos estar utilizando a Bíblia católica para poder ver aí o que a Bíblia católica fala sobre as imagens de escultura.
e sobre a adoração de imagens, de ídolos, de madeira, de prata, de bronze, de ouro, seja de qualquer feitio aí, feito pela mão do ser humano. Então nós vamos ver aí as passagens bíblicas. A versão da Bíblia aí que a maioria dos católicos usam é Ave Maria. Tem alguns padres que traduzem, a tradução é praticamente a mesma. A tradução é a mesma. A Bíblia católica ela tem as suas características, então nós vamos utilizá-las. Então nós vamos aí na primeira epístola, né, aqui embaixo, aqui, ó, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 21. Isso aí é 1 João, a primeira epístola de João está lá quase perto de Apocalipse. Então vai falar lá, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O significado da palavra guardar-se é o quê? Abster-se, não utilizar ídolos. Então nós temos essa primeira passagem aí que está na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 21, né? E agora nós vamos entrar mais profundamente. Eu estou utilizando aí a Bíblia Católica Online, a versão Ave Maria, e nós vamos aí, aqui embaixo aqui você vai ver, né? É o Êxodo 20, aí o número 3, 4 e 5 são os versículos. Se você abrir a sua Bíblia aí, até te orienta a abrir a sua Bíblia, caso você queira. Vai pausando o vídeo, vai olhando aí. Então diz assim a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestará culto. Como nós vimos, venerar significa prestar culto. E a palavra está bem clara, deixando para que você não faça e para que você não preste culto. Fica para você analisar aí, está na Bíblia Católica, em Êxodo 20, capítulos 3, 4 e 5. Em Levítico, no livro de Levítico, capítulo 19, verso 4, diz assim a palavra do Senhor: Não vos volteis para os ídolos, e não façais para vós deuses de metal fundido. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aí tá embaixo aí, ó, leia mais em Bíblia Católica. Se você quiser averiguar, ver se está certinho o que eu estou falando aí, depois deixe seu comentário aí, o que você acha. Qualquer dúvida, eu estou pelo WhatsApp lá que estava no início lá, então você pode me procurar aí que nós estamos juntos aí para crescermos aí no conhecimento da palavra do Senhor. Agora nós vamos lá para o Salmo 113. O Salmo 113 ele tem uma característica interessante, porque o Salmo 113 na Bíblia evangélica vai ser o Salmo 115. Mas o que está escrito no Salmo 113, algumas traduções da Bíblia Católica vai trazer Salmo 113b, vai ter a subdivisão Salmo 113a e Salmo 113b. Então, por isso que você está vendo aí o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, e está vendo 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Por quê? Salmo 113 vai ser 10, 11, 12, 13, 14 e 15. O Salmo 113b, a Bíblia Católica pode trazer essa subdivisão aí, vai estar Salmo 113b, 2, 3, 4 e 5, os versículos. Tá? O capítulo 113 e os versículos aí. E o que diz, né? O que está escrito? É o mais importante para nós. Na Bíblia evangélica é o Salmo 115, mas na Bíblia católica é o 113, mas as palavras são as mesmas. Por que diriam as nações pagãs? Onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus, ele faz tudo que lhe apraz. Beleza. Quanto a seus ídolos de ouro e prata, são eles simples obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos e não podem ver. Tem ouvidos, mas não ouvem, nariz e não podem cheirar. Tem mãos, mas não apalpam, pés e não podem andar. Sua garganta não emite som algum. Então a palavra está dizendo isso daí. É forte. De repente você está sofrendo um impacto muito forte, porque você de repente nunca pegou a Bíblia para ler.
eu sempre fui muito de analisar aquilo que as pessoas estão me ensinando. Então eu peço para você que você leia, procure a Bíblia católica sua e leia, que você vai ver aí, né, sobre a questão da idolatria e dos ídolos aí. Então vamos lá. E em Salmo 113, vai ser Salmo 113 ou Salmo 113b. Se for Salmo 113, vai ser versículo 16. Se for Salmo 113b, vai ser versículo 8. Semelhantes a eles, os ídolos, sejam os que os fabricam e todos os que neles põem sua confiança. Ou seja, não tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não enxerga. Então está falando aí sobre as imagens de escultura, os ídolos, né? Aquilo que é esculpido pelo homem. Em Romanos, lá no Novo Testamento agora, Romanos capítulo 1, né, na Bíblia Católica aí também, tudo Bíblia Católica. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos. Estultos é o quê? Ignorantes, né? Tornaram-se com uma visão tampada. Mudaram a majestade do Deus incorruptível em representações e figuras de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Olha, quando Moisés estava no monte para receber os 10 mandamentos, né, a tábua das leis, que é Êxodo 20, que foi o primeiro praticamente que nós lemos lá, Êxodo 20, de 3 a 6, quando ele desce, o povo tinha feito um bezerro de ouro. Então a prática de fazer imagens de escultura é muito antiga, né? Remonta aos patriarcas. E Deus, ele não gosta disso. Você vê claramente na Bíblia que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, olha o que a Bíblia está dizendo em Romanos 1. Mudar a majestade do Deus incorruptível em representações e figuras do homem corruptível, aves, quadrúpedes e répteis. E isso não é uma prática só do Brasil. Isso também é uma prática de outros países, né? E outros países também têm os seus deuses, né? As suas representações, as quais Deus, na Sagrada Escritura, ele abomina. Vamos seguir então. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 27. Olha só, Deuteronômio capítulo 27, verso 15. Pode abrir na sua Bíblia aí, Deuteronômio capítulo 27, verso 15. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Está lá no Pentateuco, né, na lei, na Torá. Então você vai ver lá em Deuteronômio 27 a palavra dizendo assim no verso 15. Maldito o homem que fabrica ídolo de madeira ou metal, abominação para o Senhor e obra de mão de artesão. Tá vendo como que é abominável ao Senhor? E o erige, ou seja, o coloca em pé e o apresenta, mesmo que seja no lugar escondido. E todo o povo responderá amém, ou seja, maldito o homem que fabrica um ídolo de madeira ou de metal, porque é abominação para o Senhor, é uma obra de mãos de artesão, e o Senhor, ele não aprova isso daí, tá? Então, nós possamos analisar bem profundamente as escrituras aí, ó, Deuteronômio capítulo 27, verso 15, tá na Bíblia Católica aí. Vamos seguir. Isaías 44, agora nós vamos para o profeta maior, né, que seria Isaías, um dos profetas maiores, também no Antigo Testamento. Olha o que Isaías diz em Isaías 44, verso 16. Queima a metade de sua madeira sobre a brasa, assa a carne, come esse assado até fartar-se. Então aquece-se e diz, como é bom sentir o calor e admirar a chama. Com a sobra de quê? Da madeira que está falando lá no verso 16. Faz um Deus, um ídolo diante do qual se prostra para adorá-lo. E orar dizendo, salva-me, tu és o meu Deus. Falta de bom senso e juízo a essa gente. Tem os olhos tão fechados que não veem, seus corações não podem compreender. Querido, não é eu que estou falando. Eu não estou falando nada. É a Bíblia Sagrada, aquela que você confia nela. É o que está dizendo. Falta de bom senso e juízo a essa gente. Tem um olho fechado. Se você chegou até esse vídeo, porque o Senhor está querendo abrir os teus olhos. E Deus, ele tem um tempo para cada pessoa. Ele tem um momento específico para cada pessoa
para cada momento você ter a sua oportunidade de conhecer, de saber. E aí fica, essa função aí vai ser uma função do Espírito Santo que nós vamos ver mais pro final do nosso vídeo aí. Então que você fique ligado aí, vamos lá, vamos seguir. Isaías 44, agora o verso 19. Ninguém reflete, nem tem bom senso e inteligência para se dizer: queimei metade, cozi pão sobre a brasa e assei carne que comi e iria fazer o resto um ídolo miserável? Eu me prostraria diante de um pedaço de madeira? Este homem se nutre de cinza, seu coração desabusado o desencaminha. Ele não consegue salvar-se nem dizer: não será um logro que eu tenho nas mãos? Tá falando do ídolo de madeira, o que ele fez. Será um logro? Aí vamos ver o que significa logro. Qual o significado da palavra logro? Significado da palavra logro. Você pode pesquisar depois aí, ó. Ato praticado de uma fé que objetiva lesar ou ludibriar outrem, ou de não cumprir determinado dever. É uma fraude, burla, embuste, uma manobra com artifício que se ilude, engana alguém. Se você chegou até esta aula, até esta ministração, fique ligado porque Deus está falando com você. Levítico, capítulo 26, versículo 1. Olha, é muito claro, queridos, é muito claro. Olha só, não fareis ídolos. Isso está na Bíblia Católica. Não fareis ídolos. Não levantareis estátuas nem estelas. Não poreis em vossa terra pedra alguma adornada de figuras, para vos prostrardes diante dela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. E Deus, ele é invisível. E para se chegar a Deus é através de Jesus Cristo. Tá? O mediador entre Deus e os homens é Jesus. Vamos lá. Qual que é o significado de estela? Citou a palavra estela, ó. Uma coluna monolítica ou pedra comemorativa destinada a ter uma inscrição. Ou seja, um desenho, alguma coisa que rememore algo divino aí no caso. No caso da passagem de Levítico 26, 1, ó, não fareis ídolos, nem levantareis estátuas, nem estelas. Nem ídolo, nem estátua, nem nada. Não poreis pedra adornada de figura para prostrar diante dela. Ou seja, Deus está mandando não fazer, não faça. Então vamos lá. Já vimos o significado de estela. Então Jeremias capítulo 10, verso 14. Então os homens se tornam estupefatos e aturdidos, e sem vergonha o artista da estátua que concebeu, porque são apenas mentira os ídolos que fundiu, e neles não respira vidas. São apenas simulacros, vãos simulacros, que se desvanecerão, ou seja, desaparecerão no dia do castigo. A idolatria é algo abominável ao Senhor. Tem muitas outras passagens, tá? Eu vou citar poucas passagens aqui. Então os homens se tornaram estupefatos, ou seja, cegos, sem sabedoria, que segue às vezes só aquilo que os outros falam, às vezes não pega para ler, para compreender. Então, fica ligado porque Deus está falando com você. Aí, ó, fica ligado nesta aula aí. Então, vamos lá, ó. Abacuque é um profeta menor, tá quase no finalzinho do Antigo Testamento. Na Bíblia Católica, também tem na Bíblia Evangélica, mesma coisa. Olha só o que fala em Abacuque, capítulo 2, versos 18, 19. Tá um 8 lá, irmão, mas é 18, tá? 18 e 19. Abacuque, capítulo 2, verso 18 e 19. De que serve a imagem esculpida? Para que o escultor a talhe. E o ídolo fundido, que só ensina mentiras, para que o artífice, ou seja, aquele que faz, nele põe a sua confiança, fabricando divindades mudas. Ai daquele que diz à madeira: desperta, e à pedra: levanta-te. Não se ouvirá mais que silêncio, ei-lo coberto de ouro e de prata, mas não há nele sopro algum de vida. Algumas imagens são até cobertas de ouro e de prata, mas a Bíblia Católica, a nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, está dizendo que não há sopro de vida.
não há como colocar confiança em uma divindade muda. Ó, de que serve a imagem esculpida para que o escultor atalhe, o ídolo fundido que só ensina mentiras, para que o artífice nele ponha sua confiança fabricando divindades mudas. Então, mais uma passagem aí da Bíblia Sagrada, né, a Bíblia Católica, dizendo aí sobre a idolatria. E agora em Miqueias, também um profeta menor, está lá no Antigo Testamento, capítulo 5, verso 12. Tirarei de ti os ídolos e as colunas, né? Como nós falamos, as estelas, ó, tirarei e cessará de adorar a obra de tuas mãos. O Senhor está te chamando neste momento para você cessar com essa adoração, porque essa adoração não está te levando a nada. Algumas pessoas podem dizer, poxa, mas eu tenho uma experiência de algo que aconteceu. Olha, você pode ter certeza, porque Deus, ele é tão misericordioso e tão gracioso que aquilo que ele tem para fazer na sua vida, ele não olha o que você está fazendo. Ele faz. Então quem fez um milagre na sua vida foi Deus. Foi Jesus Cristo. Foi o Espírito Santo, porque os três são um. Tá? Mais para frente nós vamos ter uma aula sobre isso daí. Então Deus, ele que fez a obra na sua vida. Então ele vai tirar. Então ele vai te tirar. Se você é do rebanho de Cristo, ele vai te tirar. Ele vai te tirar desse meio. Tirarei do meio de ti os ídolos e as colunas e cessará de adorar a obra das tuas mãos. Está lá em Miqueias, capítulo 5, verso 12. Não sou eu que estou falando. Vamos lá então? 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, capítulo 10, verso 19 e 20. Olha o que diz lá em 1 Coríntios, ó. Que quero afirmar com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos ou o próprio ídolo são alguma coisa? Não. Não. As coisas que os pagãos sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Olha só, Paulo escrevendo aos Coríntios. Por quê? Certamente estava havendo essa prática da idolatria lá. Então Paulo está falando, eu não quero que você tenha uma comunhão com demônios. Então, olha só, querido, algo muito forte, mas está lá na sua Bíblia. Está na sua Bíblia aí, essa Bíblia que você segue. E de repente ninguém nunca te falou. Fica aí para você analisar. Se você crê na Bíblia, se a Bíblia é o seu manual de fé e prática, você vai acordar, vai ficar despertado aí nessa questão aí. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 29. Está lá o versículo 29 de Atos dos Apóstolos do capítulo 17. Se, pois, somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra lavrada por arte e gênio dos homens. Tá vendo? A exortação, olha, se nós somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seria semelhante ao ouro, prata ou uma pedra lavrada por arte ou gênio dos homens. Deus, ele jamais dividiria sua glória com ninguém. Quando lá no monte que Moisés estava recebendo as leis, quando ele desce e vê o bezerro de ouro que seu irmão tinha feito, né, e eles estavam adorando aquele bezerro de ouro, aquilo foi uma abominação aos olhos do Senhor. E ele tinha acabado de dar a lei para Moisés para que não se fizesse imagem de escultura. Então, não é correto a fabricação de imagens, nem a adoração a elas. E ela é apenas algo do gênio do ser humano. O ser humano que tem essa genialidade aí. Vamos lá. Na Bíblia Católica, né? A Bíblia Católica o tempo todo, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Aí Deus tem uma palavra para mim e para você. Deus, porém, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Convida agora todos os homens de todos os lugares a se arrependerem. Ou seja, se até aqui Deus tocou no seu coração, você sentiu que você estava nesse caminho, estava caminhando errado, Deus está te chamando, ó, através do seu próprio manual que você tem aí. Você de repente nunca leu, não levando em conta o tempo da ignorância, ou seja, o tempo daquele tempo que você não tinha conhecimento, está te convidando agora para se arrepender, né? Para se arrepender. Então vamos lá. Nós temos aí a palavra paráclito,
Lá no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 16, verso 8. É o quarto evangelho do Novo Testamento aí. São João, capítulo 16, verso 8. Vai falar no 7 a palavra paráclito. A palavra paráclito no evangelho significa Espírito Santo. E quando ele vier, quem? O Espírito Santo. Ele já veio. Convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo sempre esteve presente entre nós. E quando Jesus ele sobe aos céus, ele manda os discípulos ficarem na cidade. E em Atos capítulo 2, o Espírito ele vem selar ali as pessoas. E quando ele vem, ele convence o mundo, ou seja, as pessoas, a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Se você está sentindo arder no seu peito aí que algo precisa ser mudado, algo precisa ser transformado, é o Espírito Santo de Deus que está te levando a esse pensamento. Eu sou apenas como se fosse uma mangueira. A água é a palavra de Deus, é o próprio Deus que faz, é o Espírito Santo que faz a obra. Eu peço a Deus que te abençoe em nome de Jesus, tá? Eu estou à disposição. É muito respeitoso, muito respeitosa a videoaula, aberto ao diálogo. O vídeo vai ficar aberto aí para os comentários. Que você tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode entrar em contato comigo, que nós estamos juntos aí. Nós estamos para somar, não para dividir, é só para multiplicar o reino do Senhor. Aí meu nome é Laio Gleison Nunes, meu WhatsApp tá aí na tela, vou deixar para você. Eu peço a Deus que te abençoe aí. E eu gostaria de deixar um versículo para você. Só para terminar, falar sobre mediador. Você vai abrir a sua Bíblia aí em 1 Timóteo capítulo 2. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Olha só. Olha só o que diz. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Qual que é o mediador? Lai, mas eu fazia oração para Y, X ou Z para interceder por mim. Não. Porque, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então você quer falar com Deus? Precisa de um mediador? Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, me dá sabedoria. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, me dá entendimento. Eu quero compreender a tua palavra. Porque lá no verso 6, olha, Jesus se entregou a si mesmo em preço de redenção por todos, né? Por todos aqueles que fazem parte do seu rebanho, aqueles que vão compreender a tua palavra e vai arder no seu peito e o Espírito Santo vai te convencer. Então, para finalizar, eu vou fazer uma oração e agradecer ao Senhor e estaremos finalizando esse vídeo aqui. Senhor, Pai querido e Pai amado, esta pessoa que me assiste, se ela chegou aqui, é porque o Senhor a trouxe. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor venha dar sabedoria, entendimento, discernimento. Senhor, que o Senhor venha com teu braço forte, com a tua mão poderosa. Pai, assim como o Senhor um dia me abriu os olhos para entender mais da tua palavra. Não toda a tua palavra, Senhor, porque eu ainda não entendo, mas tenho buscado, Senhor. E eu peço que o Senhor continue me dando sabedoria e que o Senhor dê sabedoria a esta pessoa, este homem, esta mulher, este jovem, este adulto, esta criança, onde quer que esteja, que a tua sabedoria seja sobre a vida dela. Assim eu te oro, meu Deus, em nome de Jesus. O Senhor é o mediador entre nós, seres humanos, é o Senhor Jesus, que é o mediador entre nós e Deus.
Muito obrigado, meu Deus, pela tua infinita graça e pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Verdade em Cristo. Deus te abençoe.